Então, a gente estava um pouquinho aqui conversando e surgiram vários temas aqui em permanência 12 elos. A gente estava conversando, mas a gente vai começar a gravar agora. Tá bom, queridos? Então, boa noite para quem chegou, para quem vai ver o vídeo depois. A gente então vai retomar, né, nosso estudo das preliminares do Vajrayana. A gente está vendo os quatro pensamentos, né? A gente terminou, né? A gente contemplou um pouco, né, os ensinamentos do Shagdu, tanto no Portões da Prática Budista quanto no ensinamento sobre o Nondro, do primeiro pensamento, né? Que foi a vida humana preciosa. E agora a gente vai seguir para o segundo, que é a impermanência, que é o mais, né, importantíssimo, assim, né? Ele é que é a base para a gente compreender de fato o karma depois, né? E o sofrimento depois, né? Então, então tá. Então vamos começar com as preces. A gente faz as nossas preces, a gente alinhar a nossa motivação, receber um pouquinho as bênçãos de uma prática rápida de Guru Yoga. E aí a gente começa a nossa contemplação dos ensinamentos de Shagdu. E hoje, lembrando que é o dia do aniversário de Shagdu Rinpoche, 12 de agosto. Quantos anos ele faria? Alguém disse? 95? 95. 95, né? Se ele tivesse vivo. Muito bem. Então tá bom. Então, com as bênçãos dessa data especial do Shagdu Rinpoche, do nascimento do Shagdu Rinpoche, 95 anos atrás. Então deixa eu compartilhar aqui. Vou me organizar aqui. Ok. Então, queridos, eu esqueci de fechar os microfones, mas acho que está todo mundo com o microfone fechado. Então, vamos deixar nossa mente silenciar por alguns instantes, deixar nossa consciência percorrer o nosso corpo, sentir o lugar onde a gente está sentado, e a gente pode relaxar, sentir o elemento terra, o elemento água, conforto, relaxamento, presença, calor. E esse dia especial, que a gente celebraria o nascimento do Shagdu Rinpoche, a gente então se abre para receber as bênçãos dessa linhagem que chegou para nós através, né, do próprio Shagdu, Lama Santa e Lama Molas, todos os nossos mestres, Lama Fred, né, Vajrayana Foundation. Então a gente se coloca aberto para remover, receber as bênçãos para deixar que toda a nossa confusão se esvaia, liberar toda a fixação, toda a reificação. E a gente começa lembrando, né, desse conjunto de ensinamentos que é poderoso, que é transformador, que vai fazer com que a nossa perspectiva mude, com que o nosso caminho se abra, nosso caminho para a gente encontrar a verdade, né, o Dharma. E a gente começa lembrando, né, da nossa vida humana preciosa, lembrando que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. A gente olhou isso, viu todas as facilidades, as liberdades e as vantagens que estão, né, que se concorreram para que a gente agora tivesse nessa vida esse corpo humano com todas as suas faculdades, inteligência, todas as condições ao nosso redor favoráveis para a gente praticar. Isso é muito raro e precioso. Em especial o fato de a gente ter se conectado com essa linhagem viva, através dos nossos mestres. A gente se alegra com a nossa vida humana preciosa, a gente aprecia essa condição, se empodera. Mas aí, imediatamente, nos é apresentado os ensinamentos da impermanência, lembrando que todos que nascem, tudo que surge, estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. Os fenômenos são como ondas. Então, acho que a gente considera tudo como prática, não perde tempo.
A gente se prepara para todas as mudanças, em especial o momento da nossa morte, o momento da dissolução dos elementos, da liberação da nossa mente de novo no espaço. E aí a gente lembra que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente vê que todas a interdependência, né, das causas e condições, a gente entende de forma, começa a olhar de forma profunda, a natureza é interdependente das causas e condições que fazem surgir todas as circunstâncias. E a gente vê como tudo está interligado, né, o universo, o ambiente, nosso comportamento e a nossa mente. Então a gente cuida das nossas ações, no corpo, em fala e em mente, procurando nos vincular a ações virtuosas e evitar ações não virtuosas. A gente possa seguir no caminho, até a gente conseguir reconhecer a natureza da nossa mente, profundamente a natureza da nossa mente, de todos os fenômenos. E aí, quando a gente faz isso, a gente entende de forma profunda a natureza do sofrimento, né? Lembrando que a natureza contínua dos três reinos do samsara é um oceano de sofrimento. Enquanto a nossa mente está operando com essa ignorância, com essa confusão, com essa delusão, nós vamos experimentar sofrimento, seja no reino do desejo, no reino da forma ou no reino da não forma. Que a gente vai estar operando com dualidade, com o não reconhecimento da verdadeira natureza da nossa mente e dos fenômenos. Isso faz surgir o quê? Autocentramento, que faz surgir as aflições mentais, com elas as ações não virtuosas, com elas o sofrimento. Então, essa é a roda do samsara, mais sofrimento alimenta mais autocentramento, mais aflições mentais, mais ações não virtuosas, e aí segue. Então a gente entende qual é o processo de liberação, é remover, compreender isso e a gente superar a delusão e a ignorância, reconhecendo a verdadeira natureza de todos os fenômenos. Então, quando a gente contempla isso, surge em nós essa energia de a gente realmente querer trilhar esse caminho. A gente dá uma guinada de 180 graus e a gente, né, a gente quer liberar a nossa mente da ignorância e da ilusão para que a gente possa realmente reconhecer a nossa verdadeira natureza. Esse é o caminho do Dharma, o caminho da verdade. Então a gente diz, né, ao me recordar disso, possa minha mente voltar-se para o Dharma sagrado. E a gente tem a energia para entrar no caminho. E a entrada no caminho começa com o voto de refúgio, nas três joias, depois nas três raízes, depois nos três kayas, e aí o voto de bodhicitta, porque sem bodhicitta a gente não consegue atingir a liberação completa. Bodhicitta é o resultado da não dualidade. Então a gente já aspira seguir o caminho do Bodhisattva, praticando as seis perfeições até a gente chegar na perfeição da sabedoria. No Buda, no Dharma e na excelente assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio, que através da minha prática das seis perfeições, que são generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração e sabedoria, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye chudan tsaki choknam lam janchu bardu dagni kyapsu chim dagi jinsogi pesonam kim drola penchir sangye drupasho
Sangye chodan suki choknam lam janchu bardu dani gyapsuchi dagi jinsogi pesonam kim drola pentir sangye drupashu. Com esses votos, é natural surgir em nós essas aspirações, né, das quatro incomensuráveis. A gente vai olhar para nós, para nossa família, para nossos amigos, todas as pessoas que a gente encontra. A gente vai aspirar isso, que todos os seres tenham a felicidade e suas causas, que é a lucidez completa. Que eles sejam livres do sofrimento e de suas causas, que é a ignorância e a delusão. Que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento, a felicidade genuína, a alegria genuína, e que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego aos que são próximos e da aversão aos que são distantes. Ou seja, repousem nessa paz genuína. Então, com isso, tendo renovado os nossos votos, né, a nossa aspiração das quatro incomensuráveis, olhando, né, todos os seres, incluindo todos os nossos seres na nossa prática, a gente então pede as bênçãos de Guru Rinpoche, de toda a linhagem, com a prece das sete linhas, para que toda a nossa confusão, nossos obstáculos sejam pacificados, sejam removidos, obstáculos externos, internos e secretos. A gente se abre para receber essas bênçãos à medida que a gente entoa a prece, deixa que, imagina que luzes de sabedoria emanam do coração de Guru Rinpoche em nossa direção, na direção de todos os seres, purificando toda a nossa confusão, como o Vajrasattva faz na nossa prática. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso, supremo Siddhi, a iluminação completa, e está cercado por uma hoste de muitas dakinis, muita atividade iluminada ao redor do Guru Rinpoche. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Om Orgenhugi Nujansan Pema Ge Sadom Pulaya Tsecha Gi Nyudrunye Pema June Jesudra Kurduka Dromam Pekor Keki Jesu Dadruki Jingilop Jesu So Guru Pema Siddhi Orgenhugi Nujansan Pema Gesa Dompolaya Seicha Ginyudrunye Pema June Jesudra Kurdukandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jengelaptir Cheksuso Guru Pema Siddhi pela força da nossa aspirações, da nossa devoção, da nossa confiança, com alegria, Guru Rinpoche, então se dissolve em luz, esfera luminosa, radiante, com as cinco cores, sabedoria, que representam aspectos da mente de sabedoria. E a gente, então, essa esfera radiante vem para o topo da nossa cabeça, e a gente pode imaginar que ele vai para o topo da cabeça de todos os seres. E agora desce pelo nosso canal central, repousa em nossos corações. A gente pode sentir a radiância dessa
esfera luminosa agora no nosso próprio coração, irradiando por todo o nosso corpo, nossa fala e a nossa mente, seguindo, tocando tudo e a todos ao nosso redor, em todas as direções. E a gente reconhece, a gente recebe aqui agora as bênçãos de reconhecer que a nossa mente e a consciência iluminada de Guru Rinpoche são inseparáveis, como água derramada na água, ou como espaço fundindo-se com espaço. A gente acolhe esse reconhecimento, experiencia isso. A essência da mente de Guru Rinpoche é luminosidade e vacuidade. Essa é a essência da nossa mente também. Então, é com essas bênçãos, esse reconhecimento, desse lugar, que a gente então começa o nosso estudo hoje. Olhando então de forma, né, profunda para esses ensinamentos que Shagdu deixou para nós, esse precioso livro, Portões da Prática Budista. Oi, Anete, que bom. Esse tempo que a gente não te vê. Então, tá bom. Então, vamos lá? Oi, Anete, tudo bem por aí? Tudo bem. A Lavinha está de férias do teatro. Sua filha. Essa é sua filha que faz, que fez documentário, não é outra? Não, a outra mais velha. A mais Ah, velha tá. tá com 22. Ó, gente, a Anete compartilhou, posso falar? Pode? Claro. A filha de Anete está fazendo um documentário sobre o pai dela, sobre o avô dela, que é o pai de Anete, que foi uma das pessoas que sofreu, né, na ditadura. Ele foi preso e foi torturado, assim. Ele teve a sorte de ter tido um movimento que o liberou, né, que clamou por ele, assim. Ele ficou só um dia, foi, Anete? Ou mais de um dia? Foi. Um dia, Foi um né? dia, mas o suficiente para deixá-lo cego. Pois é, para você ter uma ideia. Ela vai fazer esse documentário e que bom, né, que as pessoas estão trazendo à tona isso para mostrar o que é viver sob uma ditadura, né? Sobre um Estado que não reconhece as liberdades, né? Então, a gente chegou muito próximo disso e pode ainda, né? Nós É. estamos nesse processo, né? De, a- de mudança no mundo inteiro, assim, né? De polarização e é como se falência, né? Um pouco as pessoas estão ficando novamente descrentes né? Os caminhos, né? E querendo soluções violentas, né? Soluções arbitrárias, aí complicado. Tá bom, parabéns aí pela, né, a Quando sua, estiver pronto, eu passo para vocês, porque vai ser divulgado por aqui, né? Depois ela deve concorrer em festivais, né? com Mas certeza. por hora vai ser só aqui no Mato Grosso. Então tá bom, queridos. Então é isso. Vamos pro nosso estudo? Tudo bem? Então tá. Então vamos lá, deixa eu compartilhar. Já separei aqui. Então, nós estamos, então, aqui na parte 2, né, do Portões da Prática Budista, os quatro pensamentos transformam a mente. A gente viu o capítulo que ele falou da importância dos quatro pensamentos, né, que, como o Lama Alam Wallace coloca, né, eles são uma revolução, promovem uma revolução na nossa perspectiva, porque apresentam a real, assim, do Sansara, da nossa, e o potencial que a gente tem de sair dele. A gente compreende a vida humana preciosa, a impermanência, o karma e o sofrimento, a gente está com a base, né, a fundação para o caminho. Né? Por isso que é chamado de preliminares, mas no sentido de fundação, de bases. E sem isso, a gente não entra de fato no caminho, né? É nesse sentido.
Então a gente viu, né, sobre o lama, a importância do espelho que surge para nós, né, que é o lama, e o nascimento humano precioso, a gente reconhecer, a gente apreciar as condições que a gente tem agora, né, todas as liberdades e as vantagens que a gente viu, né, as, as 8 liberdades e as 10 vantagens que a gente tem. E agora a gente vai olhar em permanência. Então, deixa eu fechar o sumário aqui. Então, na página do livro do Shagdu, cadê? Aqui, página 75. Então, ele começa assim: para compreender a raiz do sofrimento, que lembra que a gente vai ver a natureza do sofrimento, a gente vai ver como o último dos 4 pensamentos, né? Que vai apresentar os 3 tipos de sofrimento, e aí a gente compreendeu o sofrimento mais sutil, que é o sofrimento, né? Então, para a gente realmente compreender a raiz do sofrimento, temos que reconhecer que nada na vida é permanente. Percebemos os fenômenos, nós usualmente, né, percebemos os fenômenos, incluindo o nosso corpo físico e tudo aquilo que experimentamos pelos nossos sentidos, como sendo sólidos e duradouros. Habitualmente, nos apegamos às coisas e fazemos planos, como se elas pudessem durar para sempre. Entretanto, nada permanece igual. Tudo se modifica, fácil e constantemente. Né? Então, a gente tem os vários níveis de mudança, né? Um nível mais sutil, um nível mais grosseiro, mas o ponto é que nada permanece igual, estático, está tudo em movimento, né? A gente, com o auxílio da ciência, a gente pode ver isso, que até uma coisa que parece, né, uma pedra, um pedaço de metal, ferro, se você olhar de forma profunda, um olho que penetra a constituição daquilo, você vai ver que são células que estão em movimento, que estão em contínua mudança, né? Então nada permanece igual. E a gente tem o problema é que a gente tem uma falsa conexão com a partir dos nossos sentidos, né? Tudo que a gente experimenta com olhos, ouvidos, né, nariz, língua e tato, a gente tem a impressão de que as coisas, né, tanto o nosso corpo como as coisas que a gente se relaciona, como sendo sólidos e duradouros. E aí, por conta disso, a gente, né, se apega e faz planos como se nunca como fosse durar para sempre. A gente não coloca na nossa perspectiva o, o processo de mudança, né? Que se dá a todo instante. Né? Aí ele vai dizer: meditar continuamente sobre essa verdade é um dos melhores métodos para desenvolver uma prática espiritual pura. Que aí a gente vai ter que, realmente, se a gente não olhar de forma profunda isso, a gente pode trazer para a nossa prática a a dualidade, a fixação, e aí querer também se apegar e, né, se fixar no próprio caminho, a próprio Dharma, a Sangha, né? A gente pode, se a gente não, a gente precisa meditar de forma profunda para que a nossa prática espiritual seja pura, no sentido de que ela realmente esteja assentada nessa verdade que ela, inclusive, ela permeia todo o caminho, né? A Sangha, as 3 joias, né? O próprio Dharma, né? Como se falou, a gente estava conversando agora, né? A Sangha, os mestres morrem, as coisas mudam, os mosteiros são destruídos, né? Então, tudo está sob processo de mudança, né? Aí ele diz. Então, a gente, para a nossa prática espiritual também a gente não trazer o samsara para dentro da prática, que é essa mente dualista, essa mente que fixa, né?
E aí a gente precisa realmente contemplar isso, porque isso permeia tudo, inclusive o próprio caminho, né? No sentido de tudo a gente traz para o caminho como um meio hábil, mas depois a gente vai soltar, né? A gente não vai ficar apegado ao barco que a gente vai atravessar o rio para outra margem da lucidez. A gente vai ver que, na verdade, o rio era vazio, o barco era vazio, né? E a gente já estava onde a gente estava querendo ir, né? Já não tinha caminho, né? O caminho também é vazio, né? Então, mas esse é um processo, né? Então, começamos olhando para o universo inanimado, que é mais fácil da gente olhar. Então, em certo tempo, eras atrás, não havia nada de concreto aqui. Segundo a cosmologia budista, e também os nossos estudos, né, da ciência vão mostrar isso, né? O universo tá sempre teve um momento, né, de o que eles vão chamar de Big Bang, né, que teve um momento de surgimento assim, né? Tem um certo tempo atrás, eras atrás, não havia nada de concreto aqui. Segundo a cosmologia budista, o universo físico surge inicialmente do movimento do elemento vento, seguido pelo movimento dos elementos fogo, água e terra. Então, do mais sutil, né, para o mais grosseiro. Então, começa do movimento. O espaço está sempre presente, mas aí surgiu o elemento vento, que é o elemento sutil, do elemento vento, o elemento fogo, do elemento fogo, o elemento água, do elemento água, o elemento terra. Então, é como se, a partir daí, as coisas vão se densificando, né? O Monte Meru está na cosmologia budista, né? O Monte Meru está no centro, rodeado pelos 4 continentes. Essa é meio que a cosmologia budista, né? Então, esse universo inanimado é, em seguida, habitado por formas dotadas de vida. Então, surge o ambiente, depois vai surgir a vida, né? Mais ou menos como a nossa ciência também traz, né? Então, esse universo inanimado é, em seguida, habitado por formas dotadas de vida, que começaram a surgir primeiramente a partir da divisão celular, depois a partir de vários tipos de reprodução assexuada e finalmente por reprodução sexuada, inclusive por meio do nascimento vindo de um ovo e de um ventre de uma mãe. Então tudo foi, né, se transformando, mudando, densificando, aí depois os seres também vão surgindo de forma que vai paulatinamente também se transformando, se complexando, né? Então, esse vasto período de criação culminou na atual era de duração, agora que a gente vive, né? Então, né, houve esse surgimento que agora está culminando na nossa era, né? Durante a qual haverá 18 ciclos ascendentes e descendentes de bem-estar e de felicidade. E à medida que o universo se aproximar do seu fim e o meio ambiente físico deixar de ser propício à vida, seres, ou seja, esse próprio surgimento, ele é um surgimento que está sempre em mudança, né? Ele diz, nessa era haverá vários ciclos, né? Ascendentes e descendentes de bem-estar e felicidade. E aí vai chegar um momento que esse universo vai se aproximar do seu fim e o meio ambiente físico deixar de ser propício à vida. O que vai acontecer? À medida que isso acontecer, né, seres em número crescente renascerão em outros universos. Por fim, a matéria física irá se desintegrar, até que novamente nada sobrará. Então, ele está falando do processo de mudança, de surgimento e mudança, né, e cessação do universo inanimado, né, assim, né, e das coisas, né. Então, dessa nosso universo, né. Aí, isso aí a gente poderia ficar falando sobre né, um tempão aí, porque vai ter as visões, né, as várias visões, mas isso aqui tá, pelo menos é convergente com a visão da nossa ciência, né, que tem os Big Bangs, que provavelmente o universo se expande, depois ele se contrai, né? Estrelas estão sempre explodindo, surgindo novas galáxias, aí né, a gente não sabe de outras vidas, né? Em outros planetas agora aqui, né? A gente talvez não tenha essa conexão, assim. Mas tem gente que tem conexão, né? Que vê, que tem outros sentidos, né? Que vê seres, né? Tiveram experiências, né? De seres de outros planetas, né? Enfim, e também, se a gente for olhar
a roda da vida, como vários reinos se permeiam, então aqui a gente pode estar permeado por vários seres, né? Vários reinos, assim. Agora a gente vê os seres humanos e os animais, né? Mas outros seres têm conexão com outros níveis de experiência, né? Bom, mas ele está querendo dizer assim, que tudo que surge em algum momento, né, vai sofrer mudanças, é um processo, é um surgimento a partir de mudanças o tempo inteiro, e depois vai se desintegrar, né? Vai surgir e vai cessar. Mesmo que dure eras, éons, mas vai cessar. Ao pensarmos sobre essas coisas, nossa percepção do universo começa a mudar. Damos-nos conta de que, por mais verdadeiro e sólido que ele pareça ser, e a gente agora já viu, né? A gente já saiu fora da Terra, já viu a Terra de longe, vê outros planetas, né? A gente está vendo mais claro ainda, né? Então, e vê planetas surgindo, planetas sumindo, enfim, estrelas surgindo, estrelas sumindo. Então, a gente vai quando a gente começa a olhar assim, a gente vai se dar conta que por mais verdadeiro e sólido que pareça ser nosso ambiente, nosso universo, ele não é eterno. Em escala menor, se a gente for olhar, então, agora uma coisa mais perto de nós, vemos que cadeias de montanhas surgiram e desapareceram. Se a gente for ver a história da Terra, né? Dos movimentos dos continentes, surgiram e desapareceram, e onde oceanos enormes surgiram, agora encontramos terra seca. Onde cidades outrora floresceram, hoje existem regiões estéreis e vazias. E a gente vê as escavações, né, né, a ciência descobrindo, né, o movimento da nossa Terra, né, historicamente, né, geologicamente, assim, né. Então, encontram marcas de onde rios, oceanos estiveram, né? As pinturas, como é que eles chamam? Os peixinhos que ficam em campo. Rupestre, Não, as rupestre. pinturas, mas fica os restos Fósseis. mortais, né? Fósseis, né? Que vão, enfim, né? Cada momento surgem novidades, assim, né? Outros seres que viveram, né? Como os dinossauros, seres, né, que a gente agora não reconhece mais, não tem mais no nosso planeta, né? Mas que já viveram aqui, né? Então, aí ele vai dizer: onde cidades outrora floresceram, hoje existem regiões estéreis e vazias. E no lugar de terras inóspitas, cidades enormes cresceram. Então, ganhamos consciência das constantes mudanças em nosso meio ambiente. Isso é para a gente olhar isso, né? Que está tudo em constante mudança. Agora, numa escala mais próxima de nós, olhando o movimento da Terra, né? A história, né? Da nossa Terra, nosso planeta, desde os tempos pré-históricos até o período que a história registra. E as mudanças, elas são contínuas, elas estão acontecendo. E aí a gente vai, né, vivenciar ah, as catástrofes também, né, as erupções, movimentos, os terremotos, movimentos. A Terra está em constante mudança, né? A gente pensa que está paradinho, tudo assim, aquela impressão, né? Sobe no, vê o mar, vê tudo ali, está tudo paradinho, né? Mas está tudo em constante mudança, se interconectando, né? E a gente não tem, quer dizer, a nossa inteligência a gente não usa para reconhecer isso, e a gente vai, em vez de ajudar o processo, fica piorando o processo né, com toda os danos que a gente tem causado, né, ao planeta, a sustentabilidade do planeta, né, da vida, né, em vários frentes, assim, várias frentes, né? Então ele vai dizer, então quando a gente começa a olhar, a gente ganha consciência dessas constantes mudanças em nosso meio ambiente, né, e vê que as mudanças são contínuas. Nada está parado assim. Dia após dia, uma estação sucede a outra. O dia vira noite, a noite vira dia. Os prédios não ficam velhos de repente. Na realidade, a cada segundo, desde o momento em que foram construídos, começam a se deteriorar. Também a gente vive com essa ilusão, né, de que as coisas estão ali bonitas, sempre
né? Quando a gente se espanta quando vê uma coisa, a gente, por exemplo, foi num lugar que nunca mais foi, quando chega lá, tá aquele negócio feio, né? A gente se espanta, né? Como se aquilo, né, não, tipo, não fosse natural, né? O nosso meio ambiente, nosso corpo físico, nossa fala, nossos pensamentos, eles modificam-se tão velozmente. Aí ele vai fazer uma comparação interessante aqui. Quanto eles se modificam, nosso ambiente, o nosso corpo físico, a nossa fala, os nossos pensamentos, eles modificam-se tão velozmente quanto uma agulha espeta uma pétala de rosa. Então, se a gente já fez isso, ou pode imaginar isso, não tem nenhuma resistência, né? Uma pétala de rosa é uma coisa, uma agulha não vai demorar muito, né? Só, né? Se você espetar uma pilha de pétalas de rosa com uma agulha, aí você pode botar um monte de pétalas de rosa, aí vai espetar com uma agulha. Isso pode lhe parecer um único movimento, porque é tão fácil, né? Uma macia. A gente bota lá 10 pétalas de rosa e faz assim, com a agulha, ela vai passar rapidinho, né? Na realidade, porém, esse movimento de espetar, por exemplo, 10 pétalas de rosa com uma agulha, esse movimento se compõe de muitas etapas distintas. Você penetra cada pétala separadamente, atravessando sua superfície externa, a parte do meio, aí saindo pelo outro lado. Depois atravessa o espaço entre uma pétala e a próxima, depois o lado de cima dessa pétala, o meio, sai do outro lado, aí atravessa o espaço, aí é outra pétala. Então, esse processo parece um movimento só, mas ele é composto de muitas etapas. Aí ele vai fazer uma comparação. O espaço de tempo que leva para a agulha atravessar cada uma dessas etapas sucessivas até atingir as 10 pétalas, ele pode ser usado como uma unidade de medida, esse espaço de tempo, para a agulha atravessar cada uma dessas etapas sucessivas, para descrever a velocidade da mudança dos fenômenos no nosso mundo. Ele fez uma comparação aí. Então, as coisas mudam como o tempo que a agulha leva para cada etapa dessa. Porque é bem rápido, né? Porque você fez assim. Só que ele atravessou 10 pétalas, mas atravessou a primeira, no meio, saiu, a outra, no meio. Cada etapa, esse tempinho assim, é a velocidade da mudança dos fenômenos do nosso mundo. Então, é muito rápido. Tudo está em constante mudança. Pense nos seres que habitam este universo. Então, primeira coisa, tudo está em mudança, tá em mudança, né? A gente tem essa falsa percepção de que as coisas são paradas, sólidas, né? Aí ele diz, agora pense nos seres que habitam esse universo. Quantas pessoas nascidas 100 anos atrás continuam vivas? Poucas, né? Poucas estão com 101 anos, 102 anos, né? Muito poucas. Quantos de nós que estamos agora sobre a Terra estaremos aqui daqui a 100 anos? Também serão poucos aqui, né? Eu mesma já não vou estar. As personagens da história, por mais que tenham sido ricas, famosas ou bem-sucedidas, por mais vastos que tenham sido os territórios sob seu domínio, agora são apenas lendas. São grandes impérios, governos, pessoas, políticos, né? Reis. Nos ensinamentos budistas, conta-se muito a história de um rei tão poderoso que controlava não só o mundo conhecido, como também o reino de Indra, o reino dos deuses. No entanto, apenas a sua lenda permanece. Ele tinha poder até sobrenatural, mas também passou, né? Aí vai fazer a gente se lembrar, né? Os mestres extraordinários do passado, os 8 grandes reis do Dharma, lá no Tibete, os 25 discípulos principais do grande mestre Padmasambhava,
Mesmo o próprio Buda Shakyamuni, uma manifestação de compaixão suprema em forma humana, todos eles, esses mestres extraordinários do passado, não estão mais aqui. Isso não significa que suas bênçãos morreram com seus corpos físicos. Ele está falando aqui dos corpos físicos desses mestres, né? Pois as qualidades positivas da mente iluminada permeiam os três tempos. As qualidades positivas permeiam os três tempos: passado, presente e futuro. Entretanto, da nossa perspectiva pessoal, por exemplo, agora mesmo a gente está sobre a mente, né, os aspectos positivos da mente de Guru Rinpoche, por exemplo, chegou até nós a partir de Shagdu Rinpoche, a partir desse livro do Shagdu Rinpoche. São as bênçãos dessa mente, né? Porque aí tem toda a conexão da linhagem que remonta até Padmasambhava no Tibete. Aí, por sua vez, de Padmasambhava, toda a linhagem que leva até o Buda Shakyamuni, né? Então, as bênçãos continuam, né? E aí, as novas configurações dessas mentes, né? Também elas podem ter tomado novas configurações, né? Mas os corpos desses mestres, eles não voltam mais. Aqueles corpos não existem mais. Então, outras configurações seguem, né? Mas, e as bênçãos seguem, né? Também para outros o karma segue, né? Mas, no caso dos mestres, as bênçãos seguem. Entretanto, da nossa perspectiva pessoal, eles desapareceram, da mesma forma que quando o mundo gira, parece-nos que o sol se põe. Então, se a gente olhasse de uma forma sem sabedoria profunda, a gente acha que eles não estão presentes mais, né? Padmasambhava, nem o Buda Shakyamuni, né? Então, mas de um aspecto sutil, essa mente ela está operando, ela está presente, né? Um aspecto mais sutil dessas mentes, né? Como, por exemplo, o sol, que está sempre presente, a gente não vê. Por exemplo, quando a noite acontece, a gente pode pensar que o sol se pôs, né? Mas ele está lá, quietinho. A nossa Terra que está em outra posição, né? Vemos também a ação da impermanência em nossos relacionamentos. Quantos de nossos familiares, amigos e pessoas da nossa cidade natal já morreram? Então, aqui, eu acho que cada um de nós tem essa experiência, né? A gente já teve avós, aí alguns pais também já morreram também, como agora aconteceu com meu pai essa semana passada. Então, amigos, né? Então, quantos, né, de nossos familiares, amigos e pessoas da nossa cidade natal já morreram? Quantos se mudaram para outros lugares, desaparecendo de nossa vida para sempre? Ou seja, uma relação que a gente achava que nunca ia acabar, nunca ia mudar, de repente, a pessoa mudou e a pessoa nunca mais veio, soube, né, nunca mais viu, por exemplo. Isso faz parte da impermanência em relação aos nossos relacionamentos, né? Quando éramos crianças pequenas, não suportávamos ficar longe de nossos pais. Ali, naquele momento, a gente não imaginava outra coisa a não ser aquela vida ali, né? Quando criança, né? Às vezes, basta a mãe sair, pensar em sair perto da criança, a criança já, o mundo já é sofrimento para a pessoa. Você nem se imagina, a criança não se imagina longe dos pais, né? Às vezes, se nossa mãe saía do quarto por 2 ou 3 minutos, ficávamos em pânico. Agora, escrevemos para nossos pais, quem sabe uma vez por ano, pode ser que morem do outro lado do mundo, talvez nem saibamos se eles estão vivos. Como as coisas mudaram, né? Aí aqui eu vou trazer para vocês aqui uma lembrancinha, assim, aproveitar esse momento, assim, deixa eu pegar aqui só um minutinho. Aqui, esse momento que a gente está junto, para compartilhar isso. Eu vou mostrar em foto, porque quando a gente vê foto, né? Aí a gente vê bem claramente a perspectiva da impermanência, né? Essa foto aqui foi a foto do meu batizado. Minha mãe, meu pai, meio apavorada aqui, eu acho, ela estava. Meu pai e eu aqui pequenininha.
outra história, né? Aí, 62 anos atrás, né? E aí, depois eu com ele aqui, já tem uns 20 anos isso aqui, acho que foi em Teresina, no casamento do primo meu. Aí depois eu aqui a formatura com ele já, uns 10 anos atrás, a formatura do filho da minha irmã, do filho mais novo da minha irmã, formatura de segundo grau, né, assim, de colegial. É aqui ele com minha mãe, aí já é mais Ah, recente, tipo assim, uns 2 anos atrás. E aqui os filhos que estão aqui no Recife, agora foi bem recente essa aqui, tipo um mês atrás, uns 40 dias. Eu aqui e o irmão mais o segundo. Esses três aqui são os três que moramos aqui. Esse mora em Natal. Aí tá faltando dois ainda. E minha irmã, que é a camada, né? nossa, São sete, né? São sete. E esse aqui foi o santinho que a gente fez para convidar para a missa de sétimo dia. A gente pegou essa, que representa bem ele, assim, né? Essa camisa, esse coisa na bolsa aqui. Ele não gostava. Aí, né? Aqui, nessa cara, assim, dele, bem recente, assim. Esse olho, assim, ele gostava de ler. E de 41 a 2025. Vamos ser de que sétimo lindo, dia. lindo. Né? E você vê, olha, ele se internou. Veja como a questão da impermanência, né? Ela não negocia, né? Quando a hora chega, não tem negócio, assim. Ele, É. ele, ele fez fisioterapia no dia 21, lá na casa que eu estava com o fisioterapeuta. Eu vou até colocar aqui para você. Acho que vocês, alguns viram, eu postei esse videozinho, né? Só mostrar aqui, no dia 21, eles estavam fazendo isso aqui, ó. Fazendo fisioterapia. Isso na segunda-feira. Aí na quarta-feira, 23, a saturação dele caiu, assim, despencou, porque o seu fisioterapeuta ia fazer aula, né? Tirou. Aí a gente levou para o postinho, lá perto, tinha um postinho da Unimed e pronto. Aí foi entubado nesse dia, à noite. Ele estava com um derrame pleural no pulmão esquerdo. Ele tinha ido no fim de semana para João Pessoa e ele fez esforço. Ele subiu 3 andares na casa do meu irmão. E aí ele já estava com um pequeno derrame pleural. Quando eu fiz a ressonância, que eu ia levar na segunda-feira para o geriatra, né? Nós íamos para o geriatra. Aí ele estava com um pequeno derrame pleural já. Só que ele estava com ele tinha um nódulo no pulmão que ele não acompanhou. De 2022 para cá, era para ter acompanhado com um oncologista. O médico disse: se a gente tivesse visto isso antes, a gente poderia tirar desse pedaço do pulmão, porque era bem na base do pulmão. Mas aí já estava com metástase no fígado e com metástase já apareceu na coluna também, pelos exames que foram feitos lá no hospital, né? Já mais recentes. Aí, assim, para ele, a gente pensa assim, né? Puxa, a gente podia, se a gente tivesse, se tivesse aquela coisa, né? Mas o médico disse: olha, mas talvez tenha sido a melhor forma que aconteceu, porque perdeu a autonomia para ele, ia ser a coisa mais difícil para ele. Mais difícil. Tanto que eu fui na terça-feira, porque eu soube que na segunda ele não comeu direito. Na terça ele não estava conseguindo, eu estava olhando pela câmera, ele não estava conseguindo comer, eu fui lá. Conversar, vamos para o postinho da Unimed. Não, olha, se eu não comeu direito. Não, não, eu consegui comer aqui, eu já comi um suco de não sei o que, de abacate. Eu não estou sentindo sintoma. Ele tinha um certo receio, assim, eu acho, sabe? Aí, se não quer, vamos lá no postinho agora para a gente dar uma olhada, para a gente fazer um raio-x, para a gente dar uma olhada. Aí, se for o caso, a gente vai até já para emergência. Eles, não, não quero ir. Eu prefiro esperar o médico na segunda-feira. Isso foi na terça. A gente já estava com todos os exames para ir para o geriatra na segunda-feira. E pronto. Aí na quarta, a saturação dele caiu, despencou mesmo, porque aí acho que a coisa estava se derramando mais ainda, né? Aí ele já não estava conseguindo respirar direito, enfim. Mas ele não se percebia, ou se percebia, ele não conseguia dizer o que estava sentindo, assim, sabe? Eu não estou bem. Ele não dizia isso. Eu, não, ao contrário, ele meio que tinha medo, assim, de, do que ele ia encontrar, assim, né? Aí na quarta-feira ele ficou, aí foram da quarta-feira, 23 para o dia 1 foram 10 dias É, gente. que ele morreu, né? Aí o médico disse, pelo menos ele, né? Ele passeou, ele viu, ele foi em Garanhuns, que é a terra
onde ele viveu, né? Onde a mãe dele viveu, os irmãos, ele dançou com minha mãe. Tem um vídeo dele dançando com minha mãe nessa viagem de Garanhuns. E depois foi pro casamento do neto, em João Pessoa. Foi quando ele fez mais esforço, porque ele subiu. Ele ficou na casa do irmão meu, que era o terceiro andar. Ele daí disse, vai para esse papai estar lá na casa do Arthur. Mas aí, paciência, né? A gente não tem como controlar É, tudo, né? Ele podia ter é. ficado no hotel com outro, enfim, mas paciência, né? As coisas são como tem que ser, né? E pronto. Oi, Ana, o Paulo. Você sabe, o Florio, então eu falo que, para mim, já tinha falado com a TT, eu fiquei com uma frustração muito grande, porque eu sou a santa casamenteira e a mensageira do Apocalipse, eu falei. Eu sou a santa casamenteira que eu vivo querendo casar as pessoas. E aí, essa moça que trabalhou 13 anos comigo, que era um braço direito e esquerdo, era uma amiga, não é uma empregada, né? E ela sempre tinha relacionamento de 23 anos, mas nada da união estável. E eu querendo botar na cabeça para fazer a união estável. Quando ela entrou nesse processo de que a gente viu que estava coisas, ela disse, não, você vai casar de qualquer jeito, porque isso, você não entende. As coisas, elas têm que ter preto no branco, porque depois não tem jeito, sabe? É tudo mais difícil. E aí eu Uhum. fui enchi tanto o saco que ela falou, não, tá. Ela já estava naquela fase, assim, sabe? Então vamos, eu quero sim, então vamos fazer a união estável. Pois bem, pelejamos, e fomos no cartório, e fui e tal. Aí ela marcamos para uma segunda, daí ela teve uma pneumonia, né? Tava com câncer de mediastino, pá. Aí não, ela estava com a quimioterapia. Daí, na segunda-feira seguinte, ela teve uma pneumonia, então a gente teve que remarcar. Na, na segunda-feira seguinte, ela estava melhor, mas ela estava com tosse, ela era muito assim, ver as pessoas eu ver ela tossindo e estava um tempo meio nublado. Ah, vamos deixar para segunda-feira que vem. Diz assim, deixar para segunda-feira que vem? Por que a gente não casa logo? Enfim, aí ela estava melhorzinha e tal. O que que aconteceu? Domingo teve aquele estouro da boiada, foi Hemorragia. hemorragia para todo lado. Morreu nos braços do marido e a segunda-feira estava marcado para ela fazer a união estável. Cara, isso me deixou maluca, com raiva. Eu tinha vontade. Olha, se ela tivesse viva, eu tinha enforcado, porque eu podia dar uma enforcadinha dela lá no céu, sabe? Porque eu vou te dizer, aí eu me deu uma frustração, né? Porque a gente sempre acha que tem 20 minutos a mais, uma hora a mais, um dia a mais, 15 minutos a mais, uma semana a mais, e a gente não tem, né? E aí eu fiquei com essa frustração porque é tudo mais difícil agora, né? É tudo mais complexo, né? Ainda mais uma pessoa. Ele é pedreiro, não sabe ler nem escrever, só sabe assinar mal e mal o nome, então a gente vai ter que intermediar com a advogada. Então eu falei, eu acho que essa história é de karma mesmo, né? Porque, nossa, tantos anos juntos, né? E você tentando fazer, concretizar aquela coisa, né? E aí eu falei assim, não era karma nem dela, nem muito menos dele, né? Que vai ter agora toda uma coisa. E nem da Santa Casamenteira. Aí eu sou a mensageira do Apocalipse, por quê? Porque aí eu começo a ter que ver a burocracia. Diz assim, aí eu pego a criatura que está saindo das lágrimas e falo, bom, seguinte, 19 não são 20. A dona Cida se foi, mas as coisas tem que acontecer, né? Dinheiro no banco, isso, aquilo, o que que vai. E aí é tudo muito dinâmico, sabe? Que eu acho assim, nossa, é uma confusão, eu acho, sabe? Uma coisa assim, muito Samsara não é difícil. fácil, né? Samsara não é fácil. Não, A gente quer se assegurar, né? Se proteger, mas não é fácil, né? não é fácil. Eu não acho isso muito legal. Cada um tem o seu caminho também, né? Tem gente que não se protege de jeito nenhum, e a vida segue, a vida se resolve também para cada um, né? Cada um tem um jeito, né, de viver, né? Cada É, um tem um jeito de viver, né? é, Não é é, verdade. não é simples, não.
bem complexas as coisas. E aí, assim, a família aproveitou esse momento, assim, foi um momento importante também para a família, os irmãos vieram todos, os netos, e foi um clima leve, assim, sabe? É como se o fato de ter sido como foi, e meu pai também tinha ele sempre foi muito organizado, muito ponderado, muito pé no chão, então essa energia, assim, meio que permeou um pouco o meio. Mesmo minha mãe, que eu pensei que fosse ficar mais assim, também estava tranquila, sabe? Ela teve um dia que ele faleceu, a gente ia no hospital, mas aí não deu tempo. Ela passou mal de manhã, eu levei ela no posto e foi atendida, perna tremendo, não conseguia ficar em pé. Perna tremendo, chorando, porque também vem, aí tem os aspectos da própria pessoa, né? O medo da própria morte que vai chegar, da solidão, porque isso fica muito próximo da gente, né? Assim, né? Então, mas aí ela chorou, pôde chorar bastante, ela ficou sentadinha do lado do caixão, rezando, aí meus irmãos, um rezou o texto com ela, estão todos católicos, eu fiquei quietinha lá, só fazendo meu mantra na meu mala, mas os irmãos todos são, aí um é pastor, outro é ministro, outro não sei o que, aí eles falaram, fizeram todo, deixei, né, fluir, eu sabia que meu pai é filósofo, já tinha ficado com ele no hospital, tinha colocado uns mantrinhas, umas músicas que ele gostava de fazer, meditação, ele fez um tempo que ele me levou, meditação alfa, assim, da gnose, sabe? É um grupo da gnose, eu acho que o Paulo conhece. Aí eu fazia aquelas meditações com sons, assim, né? Eu botei assim de noite, quando eu estava com ele, né? Eu vou botar uma coisa bem neutra, porque eu acho que uma coisa que eu sei que ele já, né? Ele já permeou, ele não era católico, ele era filósofo, ele era ateu. Mas ele ouvia a missa, eu levava eles para a missa, eu estava levando ultimamente, inclusive, sempre que eu podia eu levava para eles na missa. Ele ficava lá, ele não comungava, ele não fazia nada, mas ele ficava lá, ouvindo, ele gostava de ouvir o padre, ele gosta da teologia da libertação, né? Dom Helder, essa coisa assim, né? E aí pronto, aí fui me despedindo dele, já ali junto dele, que eu fiquei mais próximo, né? Porque eu fiquei no hospital mais tempo, e fiz uns mantras, assim, digo sempre dizendo para ele assim, olha a luz, não tenha medo da luz, né? Siga a luz, né? Um pouquinho, né? Pronto. Mas é isso, assim, foi muito rápido, assim, uma coisa estranha, é estranha um pouco, é estranho. Aí eu já tinha no meu altar, eu sempre deixo no meu altar umas fotos, eu boto assim a Sanga, a família, a Sanga, meu filho, e essa foto aqui tá aqui, né, É, que eu tirei, é. é do meu batizado, tá aqui no altar, né, tá aqui junto. O Buda fica olhando assim, com o Buda olhando para as fotos, assim, fica de costas para o altar, o Buda olhando para as fotos. Fosse Bodhicitta, né? Eu, como se fosse querendo ser esse Buda que olha para as pessoas, assim, né? Para as relações, né? Para purificar, né, os karmas. Mas eu estou tranquila, assim, eu fiquei tranquila, porque também minha consciência tranquila, assim, É. de ter feito, já estava tentando fazer o que podia, né? E tentando estar junto. Quando a gente está fazendo isso, eu acho que as pessoas que às vezes sentem muito, às vezes são coisas que ficaram a fazer, a dizer, né? E não colocaram, não tiveram oportunidade, né? Então, é isso, é estranho. Mas é Ô, estranho. Flori, Oi. que bonito, porque a gente estava num grupo de meditação de manhã comentando o fato dos velórios hoje, e aqui em Belo Horizonte a gente teve dois velórios recentes, assim, de conhecidos, de como que as pessoas ficam dispersas. E às vezes a pessoa fica lá e todo mundo batendo papo do lado de fora. Uhum, E teve um que a gente ficou muito triste, que não tinha nada preparado, assim, nenhum encaminhamento, sabe? uhum, A gente ficou chocada. E quando eu vejo assim, você fala que um irmão rezou um texto, outro fez outra coisa, uhum, tava ali nessa comunhão, né? aham, Que ainda tem. Agora, hoje em dia está muito perdido. A gente estava pensando a gente no grupo estava assim, quando a gente fazia um inventário, colocando isso também, não só falar quero ser cremado ou quero ser uhum, enterrado, eu quero o meu velório desse jeito, com música, com, uhum, com uhum. reza assim, assim, assado, encaminhamento assim, assim, assado, né? Pois é, foi bem legal, assim, vieram os pares, até o fisioterapeuta foi, e o fisioterapeuta, ele é Ah, parecidinho com o filho da minha irmã, que a minha filha chegou, minha filha veio também, né, ela chegou e disse assim, será que é um primo que eu não conheço, né?
Ela ficou assim para chegar perto Aí ele já falou com ele, não, eu sou fisioterapeuta. Ele foi também, né? Então, assim, foi um clima muito, sabe, muito de, de agradecimento, assim, uma energia boa, assim, sabe? A sensação foi Leve. essa. Tanto que quando desceu, o cemitério é interessante também, é o cemitério das flores. Então é só o terreninho e flores, assim, né? Não tem coisa construída, Parque das Flores. E aí, quando descemos para. Todo mundo foi, minha mãe também quis ir, menino arrumaram a cadeira de roda, ela foi acompanhando o caixão. Tem até o videozinho que eu passei, o pessoal fez o videozinho na hora do. Aí, quando terminou, que fechou. Meus irmãos chamaram, os pastores da igreja do meu irmão foram também lá. Aí, como ele é do exército, meu irmão também foi do exército, meus irmãos foram do exército, então eles pegaram um corneteiro, fizeram o último toque, assim, né? A corneta do último toque, assim, do adeus, né? Também. Aí. Quando a gente olha, minha mãe olha, um arco-íris! Um Aqui, arco-íris surgiu na hora e depois cessou, sabe? Na hora que ele estava sendo enterrado. Que lindo que foi, assim. foi lindo mesmo. Nossa, foram muitas bênçãos que ele teve, assim. Ele buscava muito a sabedoria. Ele queria entender, sabe? Ele buscava... Mas é do jeito dele. Ele fez teologia, ele fez filosofia e... Ai, que mas ele era assim, ele gostava muito de Nietzsche, né? Nietzsche era um dos filósofos dele, sim, mas ele buscava a sabedoria, do jeito dele, assim. Então, eu acho que ele teve bênçãos, assim, nesse momento, sabe? Por ter sido... Com Foi certeza. rápido, mas não tão rápido, foi tranquilo, e a família estava toda reunida com energia positiva ao redor dele, né? Que surgiu esse arco-íris na hora, assim, né? Nossa, nossa, que maravilha. Que bom, né? Que maravilha. Fiquei super feliz, assim, também. Pois é. Então, que a gente possa, né, como o Simone lembrou, assim, né, a gente possa dizer mais ou menos o que a gente espera que aconteça, preparar, né? Por exemplo, meu irmão já tem meu irmão que é um dos infantes, é o mais velho, disse assim, eu já tenho a pasta da viúva. Eu vou colocando lá tudo para facilitar a vida da viúva. Pode ser que seja ele, né? Mas não sabe quem é o que vai primeiro, mas da parte dele, ele está deixando organizado para não dar trabalho. Então, esse tipo de coisa prática, assim, que a gente vai pensando que a gente pode ajudar, né? E já encaminhar algumas coisas, assim, né? Meu pai já Eu tinha, ele comprou esse terreno, ó, há muito tempo. Flor, eu Foi. também tenho. Eu fiz uma pasta, eu tenho uma pasta aqui e coloquei assim, minha morte. Aham. Escrevi Ai, uma que série legal. de coisas e eu tenho inclusive uma assim, para cada pessoa assim, né? Eu Que deixei. Agora, eu pensei assim, vou deixar um tempo, com tudo certinho, inclusive toda a parte documento, de essas coisas. documentos, Aham. senhas, Aham. e o que fazer com isso, com aquilo, tudo assim. Porém, eu pensei assim, se demorar muito, né? Espera. Aí eu posso ir atualizando. Você tem que lembrar de Vai, atualizar, senão vai vai deixar um que, karma vai ruim. que alguém não merece mais isso, ou então isso aqui eu não quero mais assim. Aí eu vou lá e atualizo. Então, mas eu organizei e eu falei, né, para Humberto, Uhum. falei para os meninos, assim, falei para cada um, só tem essa pasta aqui, ela explica tudo, de que fazer, de tudo, tudo certinho, os documentos, Uhum. tudo. E eu chamei a pasta assim, Minha Morte. Inclusive, falei para quem contactar com os contatos de hoje, para fazer pôr. Exatamente. Exatamente. Com Digo, olha, certeza. A tem que gente. fazer pôr imediato, olha. E eu falei para o Humberto, né? O Uhum. primeiro marido, se eu for primeiro, já sabe. Olha, você chora depois. Ele disse, eu vou chorar. Eu digo, vai, mas é depois. Primeiro você vai pedir boa para mim. Aí, tá certo. Fiz tudo certo, tudo aí, tá aí. Enfim. Mas E o bom. até eu falo também do que quero ser cremada, que Uhum. não quero flores, que quero uma vestimenta assim, 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 sem flor, aquele negócio de flor cobrindo. Eu digo porque eu não gosto daquele cheiro de flor, daquela que coloca ali. Toda vez que eu chego perto, assim, me dá uma. Imagina, eu vou ficar com aquilo dentro. Não, quero não, quero não, eu não quero, eu prefiro uma. Sabe? Até isso eu Mas descrevo. também, ó, se prepara para
Você está se preparando para que seja assim, mas você pode imaginar também que pode nada acontecer como você programou. Tem que se preparar para isso, para não levar, não pode ter apego aí nesse negócio, porque senão você está Verdade. construindo Sansara na hora da sua morte. Contato Está fazendo um Sansara bem complicado para a hora da sua morte. mais importante é o POA. O mais importante é o POA. Pronto. Só o Poa, larga o resto e pronto. Lá correndo. É. Aí na hora o ponto importante foi a hora que a gente conversou com os médicos, sabe? Porque a gente, quando ele tirou o tubo e tirou a sonda, ele ficou um pouquinho, voltou um pouquinho, voltou a comer. E aí a gente, né, teve uma, opa, então vai, vamos, a esperança era que ele tentasse. Então a gente já tinha falado com a equipe de oncologia, eu estava em contato com o geriatra, pedi para o geriatra ir lá no hospital, ele foi, deu a instrução, não, entre em contato com a equipe de oncologia, primeira coisa, porque quem vai dar o norte vai ser a equipe de oncologia. Aí a equipe de oncologia já tinha ido lá, o médico falou comigo, não, a gente vai precisar de uma outra biópsia, por exemplo, do fígado, porque é menos invasivo, para a gente melhorar, ter a capacidade de saber exatamente qual é as células que estão envolvidas para pensar num tratamento que seria paliativo, né? Porque pela condição dele já estava em metástase e não tinha o que fazer. Mas se eles se recuperassem, era isso que era o caminho era esse, começar o tratamento, identificar qual era a lesão e os tipos de lesões e iniciar né, quimioterapia e depois o que fosse possível. Mas aí, quando ele tira e começa a comer, 2 dias depois, ele começa a travar. Aí não queria comer, não queria, a gente não tentou. Aí chegou uma hora que ele travou, assim, como se ele tivesse entrado meio Aí os médicos do UTI pedindo ressonância do cérebro até para ver se tinha tido um AVC, porque ele ficou meio, sabe, parado, assim, meio catatônico um pouco. Aí antes disso a gente tinha conversado com ele tinha falado de não querer perder a autonomia, né? Chegou a lembrar da senha do cartão, porque eu falo, mas o senhor lembra da senha do seu cartão? Porque eu tentava já com todas as faturas dele já para fazer o pagamento, né? Ia facilitar, senão a gente tinha que ir no banco e tal. Ele se lembrou da senha do cartão, a gente anotou na hora, eu confirmei com ele, essa aqui mesmo é essa aqui. Aí ele ainda disse assim, tá tudo certo, está tudo certo, não se preocupe, vai fazer tudo, a gente vai resolver tudo para o senhor, não se preocupe. Aí Aí depois, logo depois, ele ficou nesse processo. Eu não sei se ele compreendeu. Você sabe onde é que o senhor está? Eu ainda perguntei para ele a hora assim, onde eu estou? A mente dele estava meio confusa, assim, sabe? Você está no hospital, aqui é a UTI, porque os médicos dizem é natural você ficar completamente confuso, porque você entra pela emergência, foi para uma sala de cirurgia, chega, está ali naquele negócio cheio de aparelho, né? Então você não, às vezes fica um tempo. Mas ele também já estava com a mente já por conta da falta de oxigenação, que já vinha baixando muito, né? Então, ele já estava com um processo de delírio um pouquinho, assim, né? A gente notando ele meio esquisito, assim, né? Aí ele meio que, não sei se ele. Aí eu peguei o livro que estava com ele, que é do Platão, que ele estava. Da caverna de Platão, que ele estava vendo, né? O último livro que estava na cama dele, que ele estava vendo, assim. Aí ainda disse umas coisas meio desconexas um pouco, mas eu acho que ele se percebeu, eu acho que ele se desligou, assim, sabe? Meio que se entregasse. Aí foi quando os médicos resolveram conversar com a gente, né? Eles chamaram para uma reunião. Aí a gente foi, a família estava toda lá, na salinha lá, a gente conversou. Aí a situação é essa, a gente não tem condição de agora ter os parâmetros dele de fazer a biópsia, nem a biópsia. Então, a gente tem 2 caminhos. Ou a gente fazer o tratamento invasivo, tentar entubar novamente, porque ele ainda não está comendo, vai ter que entubar novamente, vai ter que botar sonda. Aí seriam os processos invasivos que iriam só prolongar um pouco o sofrimento dele, ou outro caminho seria o caminho paliativo, de deixar deixar ele confortável para ele seguir com o processo de deixar a morte se encaminhar, assim, naturalmente. Aí, também nesse momento, todo mundo entendeu o processo, perguntaram, meus irmãos estavam lá, minha mãe estava lá na hora, todo mundo entendeu e não teve dissenso, sabe? Esse também foi importante, porque se tivesse tido dissenso, teria sido um problema, né, para decidir o que ia fazer ou não, né? Segue na invasão, deixa ele no. Porque a gente deixou ele com dieta zero, ele deixou ele naturalmente, ele ficou ali, só com soro bem controlado, aí com morfina, com antibiótico, aí seguiu assim, aí ele saiu da UTI, foi pro quarto, e a gente ficou no quarto com ele lá, porque ficava um acesso melhor para a família, né? Porque a UTI era mais complicado, apesar de ser UTI humanizada, mas não podia estar todo mundo lá o tempo todo no quarto, era mais possível, né?
Aí pronto, aí o corpo dele foi. Ele disse: não adianta a gente colocar coisa agora que o corpo não vai processar mais, então não adianta. Aí então foi assim, foi bem só respirando, ficou com oxigênio. Aí depois, aí na hora que cessou eu não estava lá, porque eu estava com minha mãe, né? Tinha levado ela para emergência, porque ela tinha passado mal. Aí pronto, aí eu já deixei ela dormindo, ela dormiu umas 4 horas. Quando ela acordou, foi que eu contei, né? Que tinha acontecido o falecimento. Mas ela já tinha chorado bastante, eu já tinha dado a real para ela: "Ó, nós estamos nessa condição, ele vai agora, naturalmente o corpo dele vai desligar." Aí foi quando ela soube, né, que ele ia morrer mesmo, assim, ela soube isso antes, né? Eu já vou contar logo aqui no posto de saúde, porque qualquer coisa a gente já tá aqui, né? Aí, pronto. Aí foi. Gloria, eu acho que foi uma benção. Com Ele se certeza. Eu livrou, acho que para ele ele se foi. livrou, imagina, 84 anos, metástase. Até fazer uma cirurgia no pulmão nessas alturas do campeonato, como é que Puxa, ia ser isso? Ia ser um é. sofrimento, meu Deus do céu. E tem Muito um karma sofrimento. positivo, porque teve filhos cheios de tempo, com 6 ou 7 pessoas, É, eles têm um apegadão, né? O coitado já está, puxa, pois é. mudando de barra. Ah, mas tem alguém que quer segurar. Não teve. Não Eu teve. achei muito Não bonito. teve. Não teve. Acho que todo Ô, É, mundo. eu Flor, achei. ô, É, Flor, a tua irmã, que naquele processo, ela ela teve não. condição de saber disso, A de... gente, eu acho que os meninos falaram assim com ela, sabe? Mas ela não, ela tem a área complexa toda afetada, ela não tem, assim, não, ela não atende comando. A gente levou para o Sara Kubitschek, ela não ficou no Sara Kubitschek, porque ela não chegou no perfil Sara, porque ela não contacta o suficiente para se autodeterminar assim, né? Então, Hum. ela na mesa, na hora assim, depois do dia seguinte, assim, ela disse: Jaque, o que que você quer? Aí, uma coisa assim, ela fala assim: Papai Sá. Porque ele sempre almoçava junto dela, assim, no primeiro horário, assim, ele almoçava logo no cantinho, assim, e a menina dando a comida para ela, né? Teve uma hora que ela falou na mesa e todo mundo olhou assim. Será que ela percebeu, sentiu a falta, né, do Papai Sá, né? Que ela chamava Papai Sá. Mas, assim, ela não. Ela está no processo dela também, né? Foi outro ensinamento da impermanência que veio na nossa família, né? Primeiro foi da minha irmã, né, o acidente dela. E agora, meu pai, né? Mas tá bom, A gente está hum, a gente está muito pouco acostumado a refletir, né? Sim, a nossa sociedade, ela cada vez mais é como que esconder a morte. Impressionante isso, eu acho. Puxa, gente, todos aqui vão encarar um dia, entendeu? Olha, acho que vocês já repararam que eu gosto de pensar, né? Eu tenho uma coisa aqui que eu acho que eu até penso demais do que eu devia, né? Durante muitos anos. Mas aí eu penso, olha, e entender um pouco o que é a vida, tem que entender um pouco o que é a morte. Não vai ter jeito, entendeu? Porque não é basta uma moeda de dois nascer para lados. estar pronto para morrer. Pois é. Aí você fala, a energia nota, os lungs, não permitem muito isso, porque assim, eu, pelo menos, para falar por mim, estou condicionado a sobreviver, né? Eu estou condicionada e sou um cara pragmático também, estou condicionado a resolver problemas e tal. Não tanto quanto a Tereza, porque eu não tenho nada aqui anotado, portanto, mas eu estou um sujeito pragmático e tal. Agora, Mas anote, aí, Roberto, anote. oi? Anote, anote. Sem Pois apego, TT, sem é, eu apego, sei. TT. É, sem apego. Não, mas pelo menos a Fátima sabe tudo que a gente tem, então pelo menos não tem umas coisas assim tão graves, né, de segredo que teria que, não, nada disso, né? Mas, mas não tem outra coisa assim. Eu estou com 75 anos, né? Já estou idoso, me aposentei pelo INSS. Eu achei que nunca ia. Porque na verdade, eu parei de trabalhar aos 40, né? Aí Poxa, depois, tal, aí fui fazer filosofia, aí foi uma outra vibe. Agora eu fiz 75, tinha 15 anos de contribuição e eu me aposentei. Foi uma coisa assim, ganhei a identidade, eu deixei a identidade de vagabundo, passei para a identidade de aposentado. Olha que bonito. Agora eu estou aposentado, gente. Ah, meu Deus. Mas Mas é a coisa isso. da morte é uma coisa assim, É.
Eu lembro quando minha mãe morreu, acho que eu não sei se eu contei para vocês, não. Quando a Não minha mãe lembro. morreu, ela morreu, eu tinha 29 anos, foi em 89. Aí ela teve um câncer, demorou 1 ano e 10 meses. O médico achou que ela tinha 3 meses só, ela tinha metástase no fígado, no parte do intestino. Apesar de ele falar 3 meses, ela durou 1 ano e 10 meses. E meu pai morreu antes dela morrer, 3 meses antes. Teve um AVC e uma semana estava morto. Aí Nossa. ela escreveu assim uma coisa: olha, poxa, papai tinha problema de depressão e tal. Cuide do seu pai. Eu sou filho, eu fui filho único, né? Agora eu sou órfão. Uhum. Parará, parará, cuide do seu pai. Ele sempre gostou tanto de você. Aí ela escreveu assim depois, sem efeito, porque ele morreu 3 meses antes dela. Durante muitos anos, quando eu li aquilo, eu não conseguia não chorar. Engraçado Uhum. isso, né? Quando a Uhum. gente mexe nas nossas energias, né? De que ela estava preocupada, entendeu? Com o marido, de que, Uhum. poxa, ele já estava com processo depressivo. Ó, eles eram relativamente jovens. Minha mãe tinha 59, papai tinha 61. Já tenho 65, já passei. Uhum. Então, e nasceram 3 filhos, assim. Quando a mamãe morreu, a Larissa, minha filha mais velha, nasceu um mês e meio depois. Ai, Aí que depois veio o bom. Rafael, 1 ano e Entendi. Sua pouco, vida e, tomou e um a Tatiana significado mais a um partir ano. dos filhos, né? Muito bom. Uhum. Flori, eu passei de filho único para órfão e papai de 3 filhos, tudo em 3 anos. Uhum. Aí na hora que ela morreu, eu falei, nossa, a minha vida vai. E a gente, é que nem o Lama Santa fala, as coisas vão mudando. É, ele não Eu sabe o que sobrevivi, vem. entendeu? Mudou. Aí eu trabalhava muito naquela época, Uhum. então é uma coisa assim, a gente olha, gente, a vida é estranha. É. A gente A já viveu vida é estranha. muitas vidas nesta vida, né? Essa vida. Pois Vive é, e muitas muitas vidas numa identidades já vida. nasceram e É, morreram. Gente, é, isso dá praticar. As é, identidades nascem e morrem. pois é, Vocês não acham isso? De que é, isso é um fato que a gente pode verificar, né? sim. A gente já teve vários Muitas papéis vidas, nesse exatamente, espetáculo. exatamente. Isso é um fato, Com gente. certeza, isso é Você falou óbvio. que seu pai era ateu. Eu também sou, Uhum. entendeu? Apesar de a minha mãe era espírita, e eu achava aquilo um pouco estranho. Aí eu descobri que tem uma maneira de pensar que também é ateia e é espiritualista. Eu falei, caracas, não sou o único no mundo. Deu uma sensação de pertencimento, entendeu? Aham, É aham. possível a gente acreditar que a vida é mais ampla e não tem o Deus pessoal criador. Você fala, se É, tiver o Deus pessoal criador, você fala, desculpe, Senhor, mas o trabalho não foi bom. Não tem isso, gente. pois Ai, é. meu Deus do céu. Pois, É querido, isso, né? Eu acho que eu foi fiquei bom. feliz que, poxa, a passagem do seu pai foi pô, a melhor maneira possível, com a família, 10 dias resolveu. Então, do lado de cá, ele se livrou de boa. Tomara agora que do lado do outro Pois bardo, é. ele, Eu né, acho ele que já pelo continue a menos a gente ficou jornada. feliz porque ele teve os meninos também, para eles, o arco-íris representa um selamento, assim, Sim, um tipo, simbolismo, né, de uma muito, né, boa assim, então passagem. eu acho que ele teve Certeza. uma boa passagem, né, com certeza. Poxa, que bom. O outro morre, a gente fala que bom, né? É uma coisa até É, é uma coisa meio maluca. Mas mas é quando isso, a passagem é dessa é, maneira, eu é. E acho meus que irmãos, foi. principalmente o Felipe, que ele é mais, assim, entusiasmado tá, pertence a uma igreja Verbo da Vida e tal, e está bem envolvido assim, ele disse assim, nós cristãos verdadeiros, a gente não chora a morte, a gente sabe que a gente está indo agora, essa alma está indo para uma outra, né, tá ascendendo, então a gente não tem por que chorar, né? Então, foi a postura um pouco da família. Uns choraram lá, tal, exatamente os mais distantes. Tem um que tem mais essa questão do. Né, teve entraves com meu pai, muito tempo, não pôde conversar, não pôde se colocar, mas todos estavam bem, assim, né? Estavam com essa energia de reconhecer todo mundo agradecendo, reconhecendo as coisas que ele fez, a vida dele, né? Tudo que ele passou, tudo que ele superou, um menino pobre que engraxar o sapato, conseguiu estudar, o pai não deixava ele estudar, ele ficava lá de fora, mas a mãe dava todo o apoio para ele, enfim. Então, aí eles colocaram isso, foi bem bonito, assim, sabe? Foi bem bonito. Foi uma despedida, assim, eu acho que o espírito dele estava feliz, assim, pelo que ele presenciou, né? Então, foi bem Exatamente. bom, assim. Bom, são 9 horas, eu pensei, deixa eu ver se a gente vai seguir só aqui mais um pouquinho.
Só para terminar essa parte dos relacionamentos, né? Que a gente parou aqui. Então, ele diz. Então, quando éramos crianças pequenas, não suportávamos ficar longe de nossos pais. Às vezes, se nossa mãe saía do quarto por 2 ou 3 minutos, ficávamos em pânico. Agora, escrevemos para os nossos pais, quem sabe, uma vez por ano. Pode ser que more do outro lado do mundo. Talvez nem saibamos se estão vivos. Como as coisas mudaram. E aí, a gente vê como a nossa vida já mudou, como a gente conversou agora. Quantas coisas a gente já viveu e já acessou, né? Quantas vidas a gente já teve nessa vida, né? Casamentos, empregos, projetos, né? Então, em um certo momento, também a gente se sentia, né? Sentíamos felizes apenas por estarmos junto de uma pessoa amada. Os casamentos que a gente já teve, por exemplo, né? Eu, no meu caso, só segurar a mão daquela pessoa nos provocava sentimentos maravilhosos. Agora, talvez não maturemos ou não queiramos saber, né, dela, ou já estamos separados há muito tempo, né? Por exemplo. Vemos também a ação da. Ah, desculpa. Tudo que se forma tem que se desfazer. Deixa eu ver se eu. É isso mesmo. Tudo que se forma tem que se desfazer. Tudo que se junta tem que se separar. E tudo que nasce tem que morrer. Mudanças contínuas e implacáveis são constantes em nosso mundo, né? Então é isso. Mas aí a gente ainda pode pensar, então você poderia pensar, o universo muda continuamente, tudo muda, as montanhas mudam, os relacionamentos mudam. No entanto, eu sou sempre o mesmo. A gente pode pensar lá no fundo, tem um euzinho que quer controlar, inclusive, o processo da morte, por exemplo. né? Como é que vai ser, né? Eu sou sempre o mesmo, mas quem sou eu? Né? Aí a gente podia deixar essa parte aqui para a gente refletir no próximo encontro, né? Vamos ver no próximo encontro essa parte aqui. Aí ele vai falar também que esse eu também não é permanente, né? A gente pode querer sustentar uma noção de eu, né? A gente vai ter que perceber um eu que não tem outro. Oi? A gente vai ter que perceber um eu Que que não não tem tem outro. outro, que Sim. não tem Que é não mundo, não tem dual, isso. externo, entendeu? Porque É. quando você fala assim, olha, não tem o eu, a primeira coisa que me vem na cabeça, ou pelo menos a mim vinha, é niilismo, né? Não tem o eu, então não tem sonho. Ah, às vezes eu durmo, não sonho nada, bom. Aí você fala, mas não. Mas na realidade, gente, isso não é uma coisa fácil da gente engolir, mas depois que você olha a vida e a visão muda um pouco, sem um pouco de modificação da visão, não Não há um sei, caminho não espiritual tem, né? que O vai, não caminho é a visão, né? como. O caminho é É, a visão, e aí sustentar a isso, visão, né? Esse é o ponto, é. é Isso a a gente visão. pode ficar também, né? É. Tem um pouco de modificação da visão, dá para sustentar, porque você vai sustentar só no caminho do É porque a ouvinte. visão você pode entender pouco dela, mas tem que você tem que realizar. Esse é o ponto. É Entender é porque uma etapa, normalmente, mas de uma certa maneira, tem que entendeu? Na hora que realizar. a visão muda, um pouco da realização acontece. Pode Sim, não ser uma realização definitiva, mas um isso. pouco da realização, Sim, sim, porque já você começa a começa. olhar de outro Uhum, espaço. Você está olhando de um espaço em que aquilo que não fazia sentido antes começa a fazer. Aí você uhum, fala, mas é óbvio, por que que eu nunca percebi isso antes? uhum, Isso faz com que você precise de menos esforço. uhum, Porque no começo é disciplina, gente, não tem uhum. jeito. Com certeza, Disciplina, com esforço. Mas aí, certeza. num determinado momento, as coisas ficam mais leves e você fala, nossa, ficou mais leve. Uhum, Isso dá pra gente, a gente ganha um pouco de gás, eu pelo menos ganho, uhum, de que a uhum, coisa faz sentido. Você uhum, não precisa sustentar um caminho só por esforço. Você uhum. vê a coisa, você fala, calma, isso aí já deu para ver? É, isso deu. É isso, É, a é o gente vai ter caminho. que, o esforço vai ser, é método só para depois a gente soltar completamente o esforço, porque se enquanto tiver Isso, esforço, tem um eu. Então a gente isso. vai ter que soltar completamente o esforço. E vai ter uma experiência subjetiva ressignificada, em É, que externo e interno coemergem. isso. É isso, falta só Tá chegar, compreendido. entendeu? Falta só Onde a gente vai realizar. chegar, a gente já Muito bem. sabe, entendeu? Mas a gente Exato. chega, os lungs mexem tudo, não sei o quê, para deu o exame. O que que deu o exame e tal? Eu falo, nossa, cara, que coisa estranha, né? De um lado, a parte assim do que a gente tem que chegar tá toda mapeada, e na hora H no laboratório da vida, gente,
Então eu falo, pelo menos um pouquinho, hoje eu vou ser um pouquinho menos arrastado. É uma inspiração pequena, do que eu Ótimo. já fui, né? Comparando Bom, comigo mesmo, claro. aham. Vou ser um pouco, daqui até minha morte física, vou ser um pouco menos arrastado pelas aparências. Quando eu morrer, eu aspiro que eu possa pelo menos entender um pouco mais do que aconteceu. Pode dar tudo errado, né? Ineta me joga. Pode ser que essa conversa a gente já teve aqui durante muitas vidas e volta que nem aquela coisa do dia da marmota, né? Mas a gente aspira. Aspira é o desejo do bem. A É, gente está no reino do desejo, né? é. Sabe aquela coisa de você entrega até os seus defeitos? A gente está no reino do desejo. Vou desejar uma inspiração do Vamos, bem para mim e para vamos todos. fazer prática Pronto. de Guru Yoga. Guru Yoga é a chave. Vamos fazer prática de Guru Yoga. Agora vai começar, inclusive, o Body Training Vajrayana. Quem fez o Body Training 1 e 2 está habilitado para fazer o Body Training Vajrayana. Então, o Eric vai dar assim, umas chavezinhas também que podem nos ajudar a usar a luminosidade da mente para a gente estabelecer algumas práticas que nos ajudam a se conectar com essa dimensão, a partir das práticas né, Vajrayana, né, as práticas de Guru Yoga, né? O Guru Yoga é uma Agora, prática importante. Oi. o retiro ainda não saiu nada, né, ô Florinha? E- Eu A acho, inscrição para o retiro. eu acho que o retiro do Odd Sauling ainda não, que eu até passei e-mail para eles, eles que vão em breve vão fazer lá no São Paulo. E o do Caminho do Meio, eu já recebi uma newsletter. Eu não sei se já está aberta a inscrição, mas eu acho que já saiu uma newsletter do Caminho do Meio. O retiro do Eric. Não, Então, do Eric, no Caminho do Meio, e vai ser em São Paulo, né? O do Ah, Caminho do Meio, eu não sei se já abriu inscrição. Eu já recebi uma newsletter que eu não cliquei lá no Saiba Aqui, eu ah, não cliquei. Mas em breve deve estar saindo. Fica ligada, porque em breve está saindo, os dois. E a tá. palestra, eu acho que já está fazendo inscrição da palestra. E a palestra já saiu, a inscrição. Acho que ela já está fazendo. Porque foi a G que está capitaneando. Pois tá bom, vamos fazer a prece Canção do Despertar do Shagdu, que eu acho que tem tudo a ver com o Hum, nosso tema de hoje da impermanência. E Obrigada, Flor, por ter muito compartilhado. obrigada. obrigada a Coisa linda, vocês muito também. Estamos obrigada. juntos aqui. Obrigada. Maravilhoso. Obrigada. Então, vamos lá, Canção do Despertar. A gente pode ler cada um também, pode ler também. Leiam para si mesmos, assim, a voz alta, bem alta. Não durmas agora, ser afortunado. Desperta com diligência. De tempos sem princípio até agora, tens dormido em ignorância. Agora é o momento de deixar o sono para trás e praticar virtude, com corpo, fala e mente. Não te lembras de nascimento, doença, velhice e morte? Mas outras tuas tantas vidas passadas já aconteceram? Todo o sofrimento que você já passou, além da conta e além da medida, esqueceste? Quem sabe se terás o dia inteiro? Agora é o momento de praticar com diligência. Ainda tens esta oportunidade de gerar benefício duradouro. Então, por que desperdiçá-la por preguiça? Se realmente contemplares a impermanência, consumarás a tua prática rapidamente. Quando a hora da tua morte chegar, estarás confiante. Com a tua prática consumada, não terás nenhum arrependimento. Sem esta confiança, qual terá sido o propósito da tua vida? A natureza de todos os fenômenos é vazia e sem identidade, como a lua refletida na água. Aqui são as analogias, né? Uma bolha. Os fenômenos são como uma bolha, uma lua refletida na água, uma alucinação, uma emanação, uma ilusão, uma miragem, um sonho, uma imagem no espelho, um eco. Todo o samsara e todo o nirvana é assim.
Reconhece todas as coisas desta maneira. Nada vem, nada fica, nada vai, além de qualquer descrição por palavras, além de qualquer concepção da mente. Agora é o momento de alcançares a realização que é sem sinais. Ela é como o espaço, vazio e luminoso. Então, a gente então faz a prece dedicação de méritos, a prece do Shagdu e a prece para todos os lamas. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sunandi tanche zipani tobne ni pedra na panjeshin que ganati balon trupai si petzole droa droa show. Você peça Shagdu. Acho que eu deixei aqui. Aqui. Padmasambhava, que alcançou o Kaya da imortalidade por meio do conhecimento, do amor e do poder da Assembleia Infinita das Três Raízes, que é a emanação suprema do poderoso Senhor da Dança, tenha uma vida estável e leve suas atividades iluminadas à perfeita consumação. Essa é a prece de longa vida para o Yansi Chagdutupo Rinpoche, que já deve ter uns 17 anos, 16 anos. Ele faleceu em 2002, né? Então, 2003. Então, deve ter mais ou menos isso. Chime kunye pema sambawa tatsurab janche tsenupai garji wanchu chugi trupeku kutse tentrin zentrin tartin sho. Preste longevidade a todos os nossos lamas. Que os ensinamentos do Senhor Buda, a única fonte de felicidade e benefício, possam continuar neste mundo por muito tempo. Que as vidas dos que sustentam os ensinamentos do Buda possam ser tão estáveis quanto o estandarte da vitória. Pandem Juwene Chimpo Tempa Yurine Padam Tempa Dzimpe Chebu Nankutse Jatsen Tender por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama Jyojnana, o Dharmakaya, a natureza última da mente, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Nyududa Organ Lama Drugilne Droachike Amalupa Dei Salagopa Show. Pois bem, queridos, obrigada pela companhia. Obrigada, Flori. Tchau, A gente, pessoal. obrigada, viu? Boa noite, bons sonhos. Obrigado a todos. Melhoras para ti. Simplifiquem Melhoras pra a Cris. vida, estejam prontos para morrer a qualquer momento. Ó, Isso aí. a gente vai ficar se encontrando nas terças, tá certo? Porque eu não vou conseguir manter as sextas por enquanto. Tá bom? Um beijo, queridos. Boa Tchau. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Cris. Se Boa cuide, noite, viu? Cris. Boa Tchau. noite, Cris. Melhoras para você. Obrigada, obrigada.